Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteja em vossos corações. É com alegria que mais uma vez eu venho aqui para poder abrir as Escrituras com vocês. E hoje eu estou finalizando essa série sobre a Páscoa. Falei sobre a Páscoa no Antigo Testamento, falei sobre a Páscoa no Novo Testamento, e hoje eu vou falar um pouco sobre a tradição da Páscoa, a Páscoa dos nossos dias, como isso tem sido comemorado. E hoje eu tenho um convidado especial aqui conosco, que é o Mike. Ele vai participar aqui desse vídeo. Então vamos lá. Eu busquei uma imagem para poder colocar aqui no fundo, assim como eu fiz no Antigo Testamento, que eu coloquei ali a imagem daquele cordeiro. Fiz no Novo Testamento, coloquei a imagem do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. E eu pensei, qual imagem eu vou colocar para falar sobre a Páscoa dos nossos dias, a Páscoa tradicional, a Páscoa sem significado, a Páscoa humana. Então eu pensei um pouco comigo mesmo e fui ali no Google e digitei a palavra Páscoa. E aí saiu exatamente esse resultado que vocês veem aí no fundo. E se você conectar as coisas que eu já falei até agora, você na Bíblia você não vê nem o coelho, muito menos os ovos de Páscoa, algo que é totalmente novo, totalmente humano e que veio da tradição através da criatividade dos homens. Então, falando sobre tradição, eu quero abrir com vocês uma palavra inicial. Está ali no livro de Marcos, capítulo 13, capítulo 7, versículo 13. E essa palavra fala do perigo da tradição. Olha que interessante o Senhor Jesus ele falando ali com os fariseus, um dos grupos ali judeus, que naquele tempo, assim como existem as denominações de igrejas hoje, naquele tempo existia ali várias seitas judaicas e uma delas era os fariseus. E olha o que o Senhor fala para eles: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Então agora o Senhor Jesus, ele vira para aqueles homens e ele fala: olha, vocês estão invalidando a palavra de Deus pelas suas tradições. E eu olho para a Páscoa dos nossos dias, eu vejo a mesma coisa acontecendo. E o que está acontecendo hoje? A Páscoa do Senhor, como descrita na palavra dele, tem sido invalidada por tradições humanas. Agora eu quero trazer dois fatos bem interessantes para vocês sobre a Páscoa. O primeiro fato é o seguinte: a Páscoa, como comemorada pelo Senhor Jesus e os seus discípulos, não é citada no resto do Novo Testamento. A última vez que essa Páscoa é citada é na própria ceia do Senhor, que você pode ver, por exemplo, aí no livro de Lucas, capítulo 22. Ali o Senhor ele se junta com seus discípulos, a Páscoa é preparada e ali eles comem aquela Páscoa juntos. Então, a Páscoa, como descrita aqui, a Páscoa dos judeus, ela não é praticada pela igreja. Isso é um ponto que é muito importante para nós. Agora, um outro ponto importante é sobre a ressurreição do Senhor. O Senhor realmente, ele ressuscitou no domingo, mas a Páscoa não deveria ser a comemoração da ressurreição do Senhor Jesus. Portanto, conectar a Páscoa com a ressurreição do Senhor não tem nada a ver com a palavra de Deus, é uma coisa totalmente humana, fruto de criatividade que chegou até os nossos dias. E por que eu estou falando isso? Porque se você abrir aí em 1 Coríntios, capítulo 11, ali como no mesmo capítulo que nós lemos ontem sobre a Páscoa, você vai ver que é interessante que Paulo instruindo a igreja sobre agora a ceia, porque nós não comemoramos a Páscoa como os judeus comemoram.
A igreja agora ela comemora a Páscoa através da ceia, porque o cordeiro já foi sacrificado. Então, quando nós quisermos comemorar a Páscoa, nós vamos participar da ceia do Senhor. A igreja não comemora a Páscoa como os judeus comemoram. Isso é coisa moderna, é coisa que os homens trouxeram, né, para esse tempo que nós vivemos. Mas olha que interessante o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, na verdade, o participar da ceia do Senhor, o participar do pão, o participar do cálice, é algo que foi instituído no dia da Páscoa. Isso significa que nós estamos anunciando a morte. Então, a Páscoa não tem nada a ver com a ressurreição. A ressurreição ela é super importante, mas a Páscoa ela está ligada à morte do Senhor. E todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Né, Mike? Né? Então, continuando aqui, eu quero falar agora um pouco sobre as tradições da Páscoa. Né? Nós temos aí alguns elementos na Páscoa, principalmente o que você vê aqui, o coelho e o ovo. Mas o que o coelho e o ovo tem a ver com a Páscoa? E a resposta é 0%, não tem nada a ver com a Páscoa. Agora, olha o que eu penso que é interessante, nós como cristãos não devemos participar disso de forma alguma. Porque se é antiético eu usar uma frase de um autor famoso e não citar o nome dele, você imagina substituir a figura do Filho de Deus por um coelho e ovos de Páscoa. É totalmente horrível e nós como cristãos não devemos participar disso, muito menos ensinar os nossos filhos essas tradições tão ruins. Então nós temos que ensinar aos nossos filhos as tradições verdadeiras, as tradições da palavra de Deus. Então, vamos falar um pouco sobre essas tradições. O ovo e o coelho, de onde eles tiraram isso? Para falar sobre essas coisas, a primeira coisa que nós temos que fazer é fechar as escrituras. Porque aqui nós não vamos encontrar nem ovo e nem coelho. Mas eu coloquei aqui alguns pontos interessantes sobre o ovo e o coelho. Da onde surgiu isso? Isso são coisas muito, muito antigas, civilizações antigas, muito antes do Senhor Jesus vir. E o ovo, ele tinha alguns simbolismos ali. Era o simbolismo da força, da vitalidade e da fertilidade. E o que eles faziam? Eles pegavam ovos de galinha, pintavam e ali eles trocavam, davam um para o outro como esse símbolo de renovação, um símbolo de renascimento, sabe? Era um símbolo. E o pior de tudo, eram usados pelo povo pagão. E a igreja romana, ela adotou essa prática do povo pagão. Então o ovo tem origem no paganismo. Da mesma forma, o coelho, um símbolo de fertilidade. Hoje eu vi um dado interessante sobre o coelho, ele se multiplica muito rápido. A gravidez, a gestação de uma coelha demora cerca de 30 e poucos dias e já nasce filhos. Eles dão à luz cerca de 7 vezes por ano. Né? Então, é um símbolo de fertilidade. E eu me pergunto, o que isso tem a ver com a Páscoa? A morte do Senhor para trazer vida para nossas almas, isso não tem nada a ver com a Páscoa. E também o nome em inglês Easter está ligado ao nome de uma deusa. Ali era a deusa da fertilidade da primavera. Então, olha a que ponto nós chegamos. Que coisa terrível nós substituirmos o nosso Deus, o simbolismo da Páscoa, que é o Cordeiro de Deus, que é o pão, que é o sangue, substituir isso por coelhos e ovos de chocolate, isso não faz o menor
sentido, né? A questão do ovo de chocolate veio depois, já no século XVIII, quando começou ali a questão da... Tá com sono, né, meu filho? Né? A industrialização, né? E por que é importante, irmãos, a gente saber sobre isso? Qual a importância? A gente precisa viver dentro da palavra de Deus. E a gente tem uma nova geração para ensinar, né? Como eu estou aqui com o Mike, hoje muitos de vocês têm filhos. Será que vocês vão querer ensinar essa mentira para o filho de vocês? Eu creio que não. E eu já estou tentando ensinar o Mike o que é a Páscoa, né? Então eu vou ver aqui se ele já aprendeu. Qual que é a figura principal da Páscoa, Mike? O Jesus. Aleluia! Jesus! Glória a Deus! Quem que é a figura principal da Páscoa? O Deus. Jesus! Jesus. Amém! Glória a Amém, Deus! né? Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, onde só Deus sabe o que eu vou falar. Se você gostou do vídeo, curta aí, escreva um comentário, uma pergunta, uma dúvida. Se você não se inscreveu num canal ainda, se inscreva. Quer falar alguma coisa? Inscreve nesse canal, tá? Amém! Glória a Deus! Tá bom, Deus abençoe.